17 de março, leitura do devocional Café com Deus Pai. E a mensagem de hoje nos fala sobre quando o impossível se torna possível. A leitura do versículo de hoje é: Pois nada é impossível para Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37. Impossível é uma palavra que, ao ecoar em nossos ouvidos, muitas vezes soa como um ponto final, restringindo completamente as chances de algo ser realizado. Contudo, quando caminhamos com Deus, essa palavra não tem o mesmo efeito, pois para Ele nada é impossível. Mesmo assim, quando ouvimos essa palavra, costumamos desanimar e nos concentrarmos mais nas barreiras do que nas promessas. Em um dos meus primeiros empregos, enquanto eu trabalhava como entregador de autopeças, sofri um acidente de moto que resultou em uma fratura no pé. A situação se agravou e um médico sugeriu a amputação, uma sentença que eu e minha mãe recusamos. Assumimos a responsabilidade pela alta hospitalar. Buscamos uma segunda opinião médica, que, embora pessimista, não desestimulou nossa fé. Naquele momento, tínhamos fé de que haveria sim solução, pois nada é impossível para Deus. Ao seguir os procedimentos médicos e orar intensamente, Deus operou um milagre e meu pé foi curado. Na jornada da vida é crucial crer em milagres, mesmo quando os diagnósticos são desanimadores. Você pode estar enfrentando circunstâncias contrárias agora, mas lembre-se de que para Deus nada é impossível. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar um diagnóstico desafiador, mas saiba que a fé em Deus é o combustível para viver milagres. Quando enfrentar desafios ou ouvir que algo é impossível de ser realizado, não tema, pois Deus Pai não pode ser limitado por nossas circunstâncias contrárias. Permita que seu impossível se torne o terreno fértil para viver o milagre. Aqui na lateral do Café com Deus Pai de hoje, a palavra é: em Deus, suas impossibilidades se transformam em milagres. Lendo mais uma vez: em Deus, suas impossibilidades se transformam em milagres. A leitura bíblica de hoje é Gênesis capítulo 49 e a palavra-chave de hoje é crer. Aqui na mensagem de hoje, quando nós lemos esse título, Quando o Impossível se Torna Possível, e o pastor aqui, Júnior Rostirola, que é o escritor do Café com Deus Pai, coloca esse versículo para meditação nesse dia 17 de março, pois nada é impossível para Deus. Ele está falando a respeito da situação de Isabel. Lucas, capítulo 1, fala do relato do nascimento do profeta João Batista. A mulher chamada Isabel já era idosa. Ela era casada com um sacerdote chamado Zacarias. E o texto de Lucas, no capítulo 1, vai nos revelar que Zacarias e Isabel já eram idosos. E Isabel era estéril. E Isabel era prima de Maria, a mãe de Jesus. Então o anjo Gabriel aparece para Zacarias quando ele estava dentro do templo realizando as ofertas e as orações na ordem sacerdotal que era dele. E o anjo disse: a sua esposa dará à luz a um menino, e ele se chamará João, e ele vai ser aquele que vai preparar o caminho do Salvador.
E Zacarias disse: como que isso será possível, sendo que a minha mulher é estéril? Então o anjo Gabriel disse essa frase: ela conceberá. E ele disse: pois nada é impossível para Deus. Passado algum tempo, o relato bíblico conta que Isabel engravidou e pouco tempo depois o mesmo anjo Gabriel visitou Maria e disse para ela que ela daria à luz a um menino que seria Jesus e que seria concebido pelo Espírito Santo, mesmo que ela não tivesse conhecido o homem. Então, essas duas histórias, de Isabel e de Maria, mostram que para Deus nada é impossível. Isabel, que era prima de Maria, era uma mulher idosa, sem nenhuma expectativa de ter um filho, mas ela deu à luz a João Batista, que preparou o batismo de Jesus e anunciou a vinda de Jesus. Maria era uma jovem que não havia conhecido homem, mas que concebeu o menino Jesus pelo poder do Espírito Santo. Dois milagres que mostram que Deus faz coisas que são impossíveis aos olhos dos homens, porque Ele é Deus e é Ele que conhece todas as circunstâncias. Como disse aqui o pastor Júnior Rostirola, ele sofreu um acidente de moto e o médico condenou o pé dele, dizendo que teria que ser amputado. Ele conversou com o segundo médico e o segundo médico disse que o diagnóstico era péssimo, mas afastou a amputação. Mesmo assim, foi necessário que ele tivesse fé e que eles orassem intensamente para que Deus pudesse operar o milagre. Então, seja o que for que você estiver passando nesse momento que aos seus olhos parece impossível de ser resolvido, ore intensamente e deposite absoluta fé e confiança em Deus, porque para Deus nada é impossível. Guarde essa frase para hoje, pois nada é impossível para Deus. Lembre-se dessas histórias de Isabel, que era uma mulher idosa e estéril, sem nenhuma perspectiva e chance de receber um filho. Lembre-se de que Jesus foi concebido por meio de uma virgem pela ação do Espírito Santo, o que revela o milagre do seu nascimento para a salvação da humanidade. Lembre-se de que para Deus nada é impossível, pois Ele tem todo o poder de mudar a sua vida e a sua história. Seja no seu trabalho, se parece impossível a mudança daquele ambiente, ore pelos seus colegas e pelas pessoas com quem você trabalha, pedindo: Deus, ilumina a mente de cada pessoa que trabalha nesse local, que todos recebam a luz do teu Espírito Santo. Seja no meio dos seus vizinhos, se existe algum vizinho que está fora, que está em desordem, clame a Deus, dizendo: Deus, cuida dessa rua, cuida da casa dos meus vizinhos e da mente, dos pensamentos dos meus vizinhos nesse condomínio, nessa rua. Se é num hospital em que você está com algum parente doente, ore e diga a Deus: o Senhor tem poder de restabelecer e curar o meu pai, a minha mãe, o meu irmão, o meu filho, a minha filha, porque o Senhor é Deus. Seja pela sua vida financeira. Talvez você não sabe como resolver um problema porque você quer, de repente, trocar o seu veículo, comprar uma casa própria. Talvez você está buscando uma pessoa para ter um casamento e você pensa: será que Deus esqueceu de mim? As coisas estão difíceis? Peça para Deus, que Deus te dê sabedoria, inteligência emocional e inteligência espiritual, para que você consiga perceber o mover de Deus para direcionar você para alcançar o que você tem buscado. E
aceite a Jesus. Se você ainda não aceitou a Ele, diga: Jesus, eu quero que o Senhor entre no meu coração. E eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. E eu quero que o Senhor me dê o teu Espírito Santo para me trazer iluminação, para que eu veja aquilo que só o Senhor vê. Só o Senhor vê. Se você continuar a ler o capítulo 1 de Lucas, você verá que quando Zacarias, o pai de João Batista, viu o anjo Gabriel que disse: a sua mulher Isabel vai ter um filho e o nome dele vai ser João e ele vai abrir o caminho para o Messias, ele disse: como que isso vai acontecer? Ele não acreditou. Então o anjo disse: você verá, mas como você duvidou, você vai ficar mudo até que o menino venha a nascer. E o texto fala que Zacarias, quando saiu do templo, não conseguia dizer uma palavra, ele ficou mudo. E Deus deixou ele mudo para que ele não dissesse mais nenhuma palavra de dúvida. Quando o menino nasceu, as pessoas perguntaram: qual é o nome dele? E vai ser Zacarias, filho? E ele pediu uma tabuinha com uma pena e ele escreveu João. Quando ele escreveu João, a boca dele destravou e ele passou a falar novamente. Então, as pessoas ficaram impressionadas que ele tinha ficado mudo durante o momento em que ele, no momento em que ele viu o anjo Gabriel, até o nascimento do filho. Então, muitas vezes, isso nos fala sobre nós cuidarmos das nossas palavras, das nossas dúvidas. Que você fique mudo, que você não fale nenhuma palavra contra aquilo que Deus declarou sobre a sua vida. Que você tenha fé quando Deus fala que Ele vai fazer, Ele realmente vai fazer. Emudeça, não diga palavras negativas, mas diga somente que o Senhor é Deus, que para Ele nada é impossível, deposite a sua confiança nele, diga que Deus é Deus e que Ele realmente pode fazer a mudança na situação da sua vida. Declare palavras de bênção sobre a sua própria vida. Declare: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará confiança. Não me faltará o que eu preciso para realizar esse projeto. Não me faltará sabedoria, conhecimento, inteligência, porque o Senhor é que me dá tudo o que eu preciso para resolver aquilo que para mim é impossível. Creia dessa forma no Senhor. Se você não souber como orar na hora em que você estiver com dúvida, na hora que bater o desânimo, pegue a sua Bíblia, abra no Salmo 23 e repita várias vezes: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me dá descanso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele está comigo. Ele preparou uma mesa na presença dos meus inimigos e eles verão a unção de Deus sobre a minha cabeça, e eu certamente viverei a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, sobre a minha casa todos os dias. É isso que diz o Salmo 23. Então, abra o Salmo 23 e leia ele uma, duas e três vezes, pensando em cada palavra que você está lendo e declarando: vai ser assim. O Senhor é o meu pastor. Que você não fique apenas repetindo aquela oração. Que não seja apenas uma reza em que você apenas fala aquilo, mas que você diga com confiança: o Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, então eu sei que realmente nada me faltará. Essa é a mensagem de hoje. Acredite, aquilo que aos teus olhos é impossível se torna possível quando você coloca a sua fé e confiança em ação e quando você ora intensamente, quando você fala com Deus intensamente. Fale mais com Ele. Fale com Ele 24 horas por dia.
no transporte público, dirigindo seu carro, andando a pé. Mesmo quando você está pedalando, você pode estar com seu pensamento falando: Deus esteja aqui comigo. O Senhor estará com você. Quando você estiver lavando a louça, preparando uma refeição, lavando a sua roupa, você pode estar o tempo todo conectado e falando com Deus. Nas atividades simples, você pode estar o tempo todo falando com Deus. Abençoa meu trabalho, abençoa os meus estudos, abençoa agora esse trajeto para o trabalho. Diga isso para Deus. O Senhor é aquele que opera o impossível e Ele faz o impossível se tornar possível. Apenas ore intensamente e tenha fé que o Senhor é que faz e opera na nossa vida, porque Ele é um Deus que é bondoso e sempre amoroso e cuida de cada um, como quem cuida da menina do seu olho, como está escrito no Salmo 17, no versículo 8. Deus abençoe grandemente a sua vida hoje, sempre um excelente e maravilhoso dia. Em nome de Jesus. Amém.